Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? A gente está de volta aqui na Tretes em dia especial, em dia de Copa, em dia de confronto contra o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, né? A bola rola só lá de noite, só às 9h30. Você vai estar vendo esse vídeo aí saindo pelo menos de manhã, né? E é interessante, cara, porque muita gente pergunta, e esse quadro essencialmente é um quadro para responder perguntas de vocês lá no Clube de Membros Atletas, inclusive. Muita gente pergunta, por que acreditar, né? Por que nesse confronto tão complicado contra o Vasco, no momento em que o Atlético está em desvantagem no placar, por que o torcedor deve acreditar nesse time depois de tanta coisa que aconteceu? Cara, assim, eu não me sinto na posição de olhar para você que não acredita, olhar para você que já desistiu, já largou o ano do centenário do Atlético e falar para você acreditar, porque o Atlético talvez por si não mostre exatamente uma esperança, né? Não mostre exatamente de onde tirar um poder de crença nessa classificação na Copa do Brasil e também numa conquista aí tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Nesse momento, tá? Por que nesse momento? Talvez acreditar passe por olhar para trás. Talvez acreditar passe por pensar como foi a partida contra as duas partidas contra o Bragantino, né? Talvez o acreditar passe muito por ver um time que conseguiu virar um placar no jogo da ida contra o Belgrano e com um jogador a menos fazer um 2-0 improvável e em vias de ser histórico, tá? Depende da campanha. Se a campanha na Sul-Americana for muito bom, é um resultado histórico, sim. Então, assim, é um Atlético que nessa temporada, apesar de todos os pesares do mundo, o Atlético conseguiu dar uma resposta nos mata-matas, né? Contra o Bragantino, principalmente, jogou muito bem naqueles jogos e com o Martin Varini, com uma ideia diferente de jogo, e nesse jogo contra o Bragantino também muito adaptada à realidade da partida, né? Contra o Belgrano, um Atlético que se impõe dentro de casa, sai atrás, é verdade, mas consegue se impor dentro de casa, fazer 2 gols com naturalidade e criou para fazer mais do que isso. E contra o Belgrano na volta, o time que se adaptou demais ao cenário. E teve essas individualidades. Você vai pegar o Kaique Rocha, você vai pegar o Thiago Heleno, você vai pegar o Gonçalo Mastriani, que jogou muita bola, vai pegar o Coelho, jogou muita bola. Essas individualidades do Atlético cresceram no principal momento. Então, se eu fosse começar a responder do porquê acreditar, eu começo porque esse time do Atlético sabe jogar esse tipo de jogo. Esse elenco do Atlético sabe encarar esse tipo de situação, por mais que a situação seja adversa, por mais que seja uma situação complicada. Logicamente, sem o Fernandinho a coisa muda. Logicamente, sem o Fernandinho a situação é outra. Mas mesmo assim, sem o Fernandinho, esse elenco do Atlético consegue, ou pelo menos não mostrou conseguir ainda, né? Mas em grande parte do elenco, esses jogadores mostram que conseguem subir um degrau nos jogos que mais importam, né? E nessa temporada, muitos jogos importaram demais, e na grande parte deles o Atlético conseguiu corresponder, né? Vai lembrar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Vai lembrar do Ipiranga no jogo da volta na Copa do Brasil, por exemplo, por mais que fosse um adversário não tão bom assim, que mesmo o caso do Belgrano, né? Não é um adversário tão bom assim, mas o nível moral, o estado anímico do time esteve muito alto a todo momento, né? Isso também é interessante, pensar em como o Fernandinho vai fazer essa falta, e fará, já fez nos 2 jogos contra o Vasco, vai continuar fazendo falta, mas eu quero ver e quero entender se esses jogadores do Furacão ainda terão esse estado anímico diferente nas Copas. Eu apostaria que sim. Eu apostaria que os jogadores do Atlético vão subir um degrau na partida de amanhã. E aí, para começar a acreditar, eu acho que faz sentido, né? Mas eu tenho mais um motivo do que porque você, torcedor do Atlético, tem que acreditar antes, pelo menos, da bola rolar. Logicamente que isso pode não se confirmar e nada que eu tô falando aqui vai, com certeza, se confirmar. Mas a tendência é real de que o time do Atlético esteja bem montado. Porque o Martin Varini, desde o início do seu trabalho, conseguiu fazer isso em várias ocasiões. Conseguiu chegar num jogo importante com o time bem montado, com o time coeso, com o time que sabia o que estava fazendo, sabia a maneira com que queria jogar e conseguia explorar demais as fraquezas que encontrou nos adversários.
Os 2 jogos contra o Bragantino foram sensacionais nesse quesito. Por quê? O primeiro jogo no Campeonato Brasileiro é derrota. O Atlético teve muito a bola, conseguiu criar um volume, não em muita chance, mas conseguiu ter volume de jogo e não conseguiu empatar a partida. O Varini entende isso, tem um estalo na mente e aí pensa, pô, eu vou entregar a bola ao Bragantino e eu vou transicionar. Eu vou usar dos contra-ataques. E nessa faz 2-0 sem penar na Arena da Baixada. Nessa faz 3-2. Claro que um jogo complicado e que toma bolas na trave, que toma 2 gols no final. Mas faz um 3-2 muito emblemático no Nabi Abichedi, né? Então é um treinador que mostra que é capaz de se adaptar. Além de mostrar também muita competência nos jogos da Copa Sul-Americana, né? Contra o Cerro Porteño. Faz jogo para ganhar no Paraguai. Um time muito bem montado, muito no começo do trabalho. Faz jogo para ganhar. O Fernandinho perde um pênalti. Tudo bem que o Cerro também perde, né? Mas o Atlético poderia ter virado aquela partida no segundo tempo. E na Arena da Baixada joga com tranquilidade. Joga bem, faz o 2-0, tem a expulsão do Zapelli que é complicada. Mesmo assim, o Atlético ainda passa com tranquilidade pelo Cerro. E pelo Belgrano também. Toma o primeiro gol, mas em nenhum momento o time desaba. Talvez demore um pouco para se reencontrar na partida, mas consegue. Mas em nenhum momento o time desaba. E isso é interessante do trabalho do Varini, que é mais possível você se manter bem em alguns cenários complicados quando você tem uma ideia de jogo, quando você segue exatamente uma ideia de jogo, do que quando você não tem muito claramente colocada uma ideia de jogo, como já foi em alguns momentos dessa temporada do Atlético e como acabou culminando em muitos resultados perdidos, né? Então o Atlético do Martim Varini, nas Copas, tem mostrado regularidade e tem conseguido mostrar também sinais muito positivos de times muito bem armados. E aí você que me escuta agora vai perguntar, pô, mas e o jogo do Vasco? É verdade, o jogo do Vasco, o Atlético faz um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito ruim, né? Mas é um jogo, lembremos nós, que foi logo depois do jogo do Campeonato Brasileiro e que as duas principais coisas, os dois principais defeitos do Atlético no jogo da segunda-feira para o jogo da quinta-feira, talvez tivessem sido solucionados. Por quê? O Verratti cabeceou na segunda-feira pelo Brasileiro 4, 5, 6 vezes, até que faz o gol. E cabeceia livre de marcação nessas oportunidades. Sobe com os laterais atleticanos na defesa, né? O Eric e o Esquivel. No jogo da quinta-feira, o Verratti cabeceia uma. E muito bem marcado. Né? Uma bola que ele cabeceia para fora. Então, o Varini, de um jogo para o outro, conseguiu solucionar. Conseguiu entender isso que estava acontecendo de errado e conseguiu solucionar. O Varini, contra o Vasco no jogo da Copa do Brasil, sofre muito menos com transição. O Atlético no primeiro tempo, e até chego a tuitar isso naquele momento, né? O Atlético no primeiro tempo fez muita falta para matar a transição, para constranger o lançamento, para não deixar o time adversário sair em contra-ataque. Então é outro ponto que mostra, na minha avaliação, né, que o Varini consegue se adaptar, consegue entender com rapidez esses problemas e consegue arrumar esses problemas mesmo com muito pouco tempo de treino. Então, por que acreditar? Por que o torcedor do Atlético tem que acreditar? Primeiro porque eu acho que os jogadores do Furacão vão subir um degrauzinho aí. Nesses jogos importantes da temporada, eles têm conseguido aumentar o nível de performance. Sei lá o porquê, mas tem conseguido, né? E como é histórico recente do Atlético também, isso você vai se lembrar lá de 2021, uma performance muito ruim na Copa, no Campeonato Brasileiro, perdão, mas sensacional nas duas Copas, o time mudava da água para o vinho muito rapidamente, né? E aí o segundo motivo para mim é porque o Varini mostra, tanto na carreira no geral, como nos jogos pelo Atlético de mata-mata, que tem uma capacidade muito interessante de adaptação e de manter regularidade nos jogos mata-mata. É muito interessante mesmo. Para fechar, para entender o último motivo que o atleticano pode ter para acreditar na classificação nessa quarta-feira contra o Vasco. Cara, o Atlético recentemente, e você sabe do que eu tô falando, né? Você viveu o que eu tô falando. O Atlético, eu acabei de falar de 2021, né? O Atlético recentemente tem conseguido encarar esse tipo de desafio e triunfar. Né? Você tem alguns exemplos ruins, é o caso da Libertadores da temporada passada,
é o caso de alguns enfrentamentos contra o Flamengo, como você tem casos bons também. Em mais de um enfrentamento contra o Flamengo, o Atlético conseguiu sair vitorioso, conseguiu se classificar em cenários muito difíceis. Em 2019, tudo bem, um time muito melhor do que o Atlético tem hoje, o Atlético consegue virar para cima do Flamengo, virar para cima do Grêmio e aí consegue também ser campeão contra o Internacional num jogo em que a coisa poderia ficar ruim no Beira-Rio e o Atlético tratou de não deixar isso acontecer. Em 2021, aí sim, um elenco comparável com o elenco de hoje, o Atlético se viu pressionado, né? Aquele confronto contra a LDU na Arena da Baixada, o 4-2 histórico na Baixada, com 2 do Bruno Zapelli, né? E 2 do próprio Christian, que segue no Atlético, né? Aquele jogo é emblemático demais, é marcante demais, é histórico e mostra a capacidade que esse time tem de jogar uma Copa, né? O Atlético que vai pegar o Peñarol depois e é muito competente para passar com tranquilidade para a final e na final vencer o Bragantino. Em 2022, cara, você também vai se lembrar, e boa parte desse elenco estava lá em 2022 também, né? Em 2022 o Atlético tem um confronto complicado contra o Libertad e passa na Bacia das Almas, mas passa com competência para fazer o gol no final da partida. O Atlético passa pelo Estudiantes, que não perdia há muito tempo dentro dos seus domínios na Copa Libertadores da América, com gol também na Bacia das Almas. O Atlético passa pelo Palmeiras, no que talvez tenha sido o melhor nível competitivo, ou um dos melhores níveis competitivos da história do clube, naqueles 2 jogos. O da Arena da Baixada, 1-0 para o Atlético, é muito bom. É um jogo muito, muito, muito bom do Atlético, né? E aí, contra o Palmeiras, a situação no segundo jogo também é sensacional para o Atlético, que consegue uma grande classificação naquele momento, perdeu na final. Mas assim, o Atlético recentemente, e esse elenco ainda tem muito desses jogadores, o Atlético recentemente me dá mostras de que na Copa a coisa fica melhor. Me dá mostras de saber jogar esse time, esse estilo de jogo, esse tipo de jogo de Copa. E não imagino que contra o Vasco isso vai ser diferente. Imagino que em questão de entrega, imagino em questão de concentração, esse elenco do Atlético vai conseguir fazer muita coisa muito bem na partida contra o Vasco. Agora, se vai também conseguir ou não reverter a vantagem do Vasco, daí é outra história, daí a gente descobre hoje na Arena da Baixada a partir das 9h30 da noite, fechou? Vai pra Arena, no pré-jogo você pode curtir um Hot Dog Expresso Move, lá rapidinho sai seu hot dog para você curtir o jogo de barriga cheia, no pós-jogo a mesma coisa, aí para encher a barriga depois, ou não, de uma classificação do Atlético na Copa do Brasil, fechou? Por que acreditar? Estão listados aí os motivos. Se eu te convenci, deixa o like. Se você ainda não está convencido, também deixa o like, ajuda a Tretes, comenta aí por que você não está ou está convencido. Tamo junto, até a próxima. Um abraço para você que acompanhou.